Olá, seja bem-vindo de volta a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de dados e como formatar esses dados dentro do Excel, tá? Então, vamos lá para a nossa tela, para você ver aqui. Então, dentro de cada célula aqui, eu posso colocar vários tipos de dados, né? Eu posso colocar texto, por exemplo, ó, Otávio. Eu posso colocar número, eu posso colocar data, ó, 1/9. Eu posso colocar percentagem, tá? Eu posso colocar hora, tá? E aí a organização e a formatação desses valores aqui é essencial para que a gente consiga fazer uma análise mais precisa, né? Para eu bater o olho e saber o que eu estou analisando, se é hora, se é percentual, se é valor, tá? Então na aula de hoje a gente vai ver como a gente vai formatar esses tipos de dados aqui, tá? E aonde a gente vai ver isso? A gente vai ver isso aqui, ó, nessa abinha, ó, na página Home, aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó, tá? Number. Então aqui eu já tenho alguns formatos pré-prontos, ó. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, do tamanho correto aqui, tá? Então, ó, eu tenho alguns formatos pré-prontos aqui. Por padrão, o Excel usa o tipo de formato General aqui, ou seja, ele pode ser tanto percentual, quanto valor, quanto número, quanto texto, tá? Mas eu tenho algumas opções aqui, ó, já pré-padrão aqui, ó, tá vendo, ó? Por exemplo, ó, número, currency, accounting, que é a parte de formatação de dinheiro, tá? Datas curtas, datas longas, tempo, porcentagem, fração, científico e assim por diante, tá? Então, como que a gente faz para formatar aqui? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui um número, ó, 500, tá? Toda vez que um número tiver formatado como geral, você não sabe se ele é um valor, se ele é um percentual ou o que é. Então, como que a gente faz para mudar? Por exemplo, se for um número, tá? Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, tá? E seleciono aqui como número, ó, número. E aí ele já separa aqui para mim, ó, com um ponto 00. Ou seja, ele coloca as casas decimais do número. Se eu quiser aumentar ou diminuir as casas decimais, como que eu faço? Eu seleciono aqui, ó, e venho aqui nesse atalhozinho, ó, ou mais ou menos, tá? Ou então eu posso também aqui, ó, colocar um separador de milhão. Então vamos colocar aqui embaixo, por exemplo, ó, o valor, sei lá, 8 milhões, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, o separador de milhão. Olha lá, ele coloca a vírgula e já coloca automaticamente para mim as casas decimais. Eu posso aumentar e diminuir, tá? Então esse aqui, número, a gente também pode formatar como valor, ó, como valor de moeda. Vamos colocar aqui, ó, 200, tá? E aí eu posso vir aqui, ó, no atalho e já clicar aqui, ó. Ele formatou aqui para mim, ó, como moeda. Deixa eu colocar para cá, porque aí fica mais fácil de enxergar, tá? Uma célula menor. Então ele já formatou aqui como euro. E eu tenho algumas outras opções aqui, ó, tá? E eu tenho outros formatos, a gente já vai ver isso aqui, tá? Então, aqui eu já tenho uns formatos pré-prontos. Eu posso, por exemplo, colocar como porcentagem, tá? Mas aqui, se eu quiser algum outro tipo de formato que não esteja aqui no padrão, eu posso vir aqui, ó, em More Number Formats, tá? Ele vai abrir para mim essa telinha aqui. Eu posso vir dessa forma, ou eu posso vir aqui, ó, na setinha, ó, eu clico nessa setinha e ele já abre aqui para mim, tá? Ou então eu clico com o botão direito sobre a célula que eu quero formatar e venho aqui, ó, Format Cells, tá? São essas três formas que eu posso formatar. Ela vai abrir sempre a mesma aba, tá? Então aqui, ó, esse aqui já é o padrão geral do Excel, né? General, que ele não tem especificação nenhuma, tá? Aqui, ó, eu posso formatar como número. Então aqui, ó, eu posso usar ou não usar o separador de milhão. Aqui embaixo ele já vai mostrando para você como são os exemplos, tá? Então, ó, sem o separador e com o separador, tá? Números negativos, então ó, aqui ele está formatando, ó, negativos como preto, né, com um sinalzinho de menos na frente, aqui vermelho, sem o sinal de menos, esse aqui preto com sinal de menos, esse aqui com sinal de menos e vermelho, tá? E aí com sinal ou sem sinal do separador, e aí casas decimais, ó. E aqui em cima ele já vai mostrando para você como que fica o número que você está formatando, tá? Então nessa aula aqui a gente vai ver só essa parte de formatação de número. O resto a gente vai ver aí nas próximas aulas, tá? Então aqui, ó, currency agora, que é moeda,
tá? Então eu posso selecionar aqui, ó, quantas casas decimais eu quero e qual é o tipo de moeda que eu quero. Então, sei lá, ó, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, da Malásia, por exemplo, ó, tá? Eu clico aqui, ó, ele já vai formatar do jeito que é a moeda lá. Então, ó, se eu der um OK, ó, tá vendo, ó, o AR é o tipo da moeda lá na Malásia, tá? Se eu quiser voltar pro padrão normal, eu posso vir aqui e mudar, ó, para euro aqui, ó, tá? Euro irlandês, ou a gente pode, por exemplo, o formato brasileiro, se eu quiser, ó, tá? Ó, por isso. Vem aqui no formato brasileiro, ó, ele tá sempre em ordem alfabética aqui, ó. Cadê o R aqui? Aqui, ó, Português Brasil, tá? E aí ele já vai formar com um cifrão aqui. Eu vou deixar como euro aqui, tá? E aí, ó, vamos lá, mais formatos. Eu tenho aqui, ó, tanto como currency como accounting, é uma questão mais técnica, tá? Não faz tanta diferença, você não precisa saber qual é a diferença entre eles, só precisa formatar para dizer que é moeda, tá? Accounting e currency, tá? Eu posso formatar os meus dados como data também, né? Então eu vou colocar uma data aqui, ó. Quando eu coloco uma data no Excel, ó, por exemplo, ó, 1/8, ele já entende automaticamente, ó, que é uma data, tá? 1/8. Se eu colocar só 1/8, ele já vai entender que é do ano corrente. Se eu precisar colocar de outro ano, ó, por exemplo, ó, 1/8 de 1988, tá, ó, ele já vai entender de uma outra forma e vai formatar de uma outra forma, tá vendo, ó? Tá? Como que você sabe o ano aqui, ó? Porque você clica na célula e vai aparecer o ano aqui na barra de fórmula, tá? Se eu quiser formatar de alguma outra forma isso aqui, ó, de algum outro formato, como que eu faço? Eu seleciono aqui os dados que eu quero, venho aqui, ó, na setinha e ele vai aparecer aqui para mim automático. Então eu tenho algumas opções aqui, ó, de data, tá? Ó. Esse aqui, ele está respeitando o padrão irlandês, tá? O formato americano, a gente sabe que eles colocam o contrário, né? Eles colocam, por exemplo, o mês, depois o dia e depois o ano, tá? Mas geralmente é dia, mês e ano padrão. Aqui você pode mudar. Você pode, ó, padrão inglês Estados Unidos, tá? E aí ele vai mudar, mas aqui eu vou deixar no próprio padrão irlandês aqui, que é o padrão normal que a gente usa. Então aqui, ó, eu tenho vários tipos de formato, ó. Por exemplo, ó, eu vou formatar só essa célula aqui primeiro, tá? Então vamos lá, data, ó. Eu tenho aqui a opção de formatar como dia, mês e ano aparecendo tudo, ó lá, tá? Tenho a opção de colocar a data cheia, ó, a data inteira. Quando aparecer isso aqui, ó, é porque não cabe na célula, tá? Então a gente só dá os dois cliques aqui para ajustar, ó. Então, ó, dia 1º de agosto foi um domingo, tá? Então já vai aparecer o dia da semana para você, tá? Aqui, ó, a data cheia, de novo, tá? Aqui, ó, é a opção do dia, mês e ano com ano comprimido aqui e assim por diante, tá? Você tem várias opções, você formata da forma como você preferir. Aqui, ó, ele escreve o mês, tá? O nome do mês. Então, isso aqui é legal para parte de relatório, quando você vai escrever uma carta, algum report, alguma coisa assim. É legal você usar nesse formato, tá? Então, vamos lá, voltar. Então, o que mais que eu tenho? Ó, eu tenho tempo, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, essa aqui de tempo, tá? Vou escrever aqui, por exemplo, 13h58 aqui, tá? Ó, toda vez que você for escrever data é com os dois pontos, tá? Ó, 13h58, ele já formatou aqui pra mim. Mas eu posso vir aqui, ó, e formatar do jeito que eu quiser, por exemplo, ó, vem aqui, ó, em time, eu posso, ó, colocar com hora, minuto e segundo também, tá? Ou então eu tenho outros tipos de padrão que a gente já vai ver aqui, ó, no customizado, tá? Então eu posso escolher o tipo de formato para hora, tá? E o próximo é aqui a nossa porcentagem, tá? Então só toma cuidado, porque com porcentagem, qual é o ideal você escrever? Como você escreve a porcentagem? Ó, se eu escrever, por exemplo, ó, 50 aqui, ó, e vier aqui formatar como percentual, olha o que vai acontecer, ó. Percentual, ó. Ele vai jogar 5.000%. Por quê? Porque 50 não é 50%, né? 50% é 0,5, tá? Então, se você quiser escrever 50%, é 0,5. Aí você vem aqui e depois, ó, e formata como
como porcentagem, tá? Então toma muito cuidado. Então qual que é o melhor jeito de você formatar como porcentagem? É você vir aqui, ó, escrever, ó, por exemplo, 25 e já colocar o sinal de percentual. Ele já vai entender. E na próxima vez, quando você colocar qualquer outra aqui, ó, ele já vai entender como porcentagem, tá? Você pode vir aqui e formatar aqui, como a gente fez, ou você pode vir aqui no atalho e formatar aqui, ó, por exemplo, ó, vou colocar 0,60, tá? Eu vou vir aqui no formato, vou colocar aqui, ó. E da mesma forma a gente pode aumentar e diminuir as casas decimais aqui, tá? Se eu vier aqui, ó, já tá formatado aqui para mim, ó, como porcentagem, e aqui as opções que eu tenho é simplesmente a quantidade de casas decimais, tá? Fração e científico, a gente vai olhar, vai usar como fração, por exemplo, 1/4, 1/8 e assim por diante, mas é muito raro a gente usar, muito difícil, a não ser que seja algum trabalho muito científico, tá? Assim como notação científica, também é muito difícil a gente usar, tá? Mas a gente tem a opção. Texto, a gente não tem muitas opções aqui, porque texto é texto, né? Então não tem como muito formatar de um jeito diferente. Formatos especiais, então aqui, ó, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, vamos ver se a gente acha Brasil aqui. A gente deve estar como português. Aqui, português Brasil. Ó, ele já dá alguns formatos especiais de CEP, telefone e o CPF, tá? Alguns formatos padrão aqui, tá? Ou então a gente tem aqui, ó, formatos customizados aqui, ó, por exemplo, tá? Eu posso escolher, então vamos voltar aqui para hora, por exemplo, ó. Eu vou vir aqui em Custom e aqui, ó, ele vai me dar vários formatos de hora diferentes, ó, tá vendo, ó? Hora, minuto, segundo, AM, PM, ou seja, antes do meio-dia e pós-meio-dia. Aqui, ó, tá 13h58, mas eu posso querer olhar assim, ó, com AM, PM, tá vendo? 1h58 pós-meio-dia, né? PM. Tá? Eu posso vir dessa forma, eu posso ver só hora e minuto, tá? Então eu tenho vários tipos de formatação. Eu posso criar minha própria formatação aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, em vez de ser dessa forma, com os 2 pontos, eu não quero ver com 2 pontos, eu quero ver com um traço aqui, ó. Posso criar aqui, ó, der um OK, ó, ele vai trazer aqui para mim, ó, o padrão, tá? Então essa parte de formatação a gente vai ver bastante quando a gente estiver olhando lá, trabalhando com data e hora, tá? Mas é importante você saber como formatar seus dados aqui para facilitar mesmo a análise, tá? Então, quando você bate o olho, você sabe que é dinheiro, você sabe que é percentual, fica mais fácil de você analisar. E como que você faz essa formatação? Tá tudo aqui, ó, nessa parte number, na aba Home, tá? Então é isso que eu tenho para falar para vocês para essa aula. Na próxima aula a gente continua aí com formatação de outras formas de formatação, tá bom? Até mais, a gente se vê. Tchau, tchau.